Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje o motivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre a importância da introdução dos hinos durante os cultos, tudo bem? Então, vamos lá. Tem alguns itens, né, os mais importantes, assim, que eu vou citar aqui nesse vídeo, né? Lógico que eu acredito que tenha muito mais, mas eu vou citar os que eu acho, assim, que são mais importantes, tudo bem? Então, o primeiro deles é: por que tem a introdução na igreja, nos cultos, né? Antes de tocar os hinos? Por quê? Ela é tão importante assim, né? Qual é o motivo de ter essa introdução? Então, vamos lá. A introdução é feita com o intuito de ajudar tanto a Irmandade quanto os músicos naquele dia, né? A Irmandade vai ajudar como? Quando os irmãos chamam o hino na igreja, eles falam só o número do hino, né? Então, a irmã organista auxilia a Irmandade no quê? Que ela vai saber qual que é a melodia daquele hino, né? Então, para a Irmandade, vai auxiliar na melodia, vai relembrar a Irmandade da melodia daquele hino. E ainda mais quando é um hino assim que não é muito chamado, porque tem sempre alguns hinos que são bastante chamados nos cultos, né? Então, tipo, quando chama esses hinos que são bem conhecidos, até a Irmandade já sabe o hino que vai ser tocado, né? Mas existe alguns hinos que a Irmandade não conhece, né? Não que não conheça, não é chamado assim com tanta frequência durante os cultos, né? Então, a introdução serve para auxiliar a Irmandade nesse fator, né? De dela entender qual é a melodia que vai ser tocada. E para os músicos, também é a melodia, né? Só que para os músicos é a melodia e a velocidade também. Então, a irmã organista, ela tem um papel muito importante na hora que ela faz a introdução, que ela está indicando para os músicos qual que é a velocidade correta, apropriada para tocar aquele hino, né? Então, por isso que as irmãs organistas, elas precisam estar bem afiadas, assim, de saber a velocidade certa, né? Ou próxima, pelo menos, né? E assim, às vezes, quando a irmã organista ela toca numa velocidade muito lenta ou muito rápido, automaticamente os músicos eles sabem mais ou menos também a velocidade. Então, ou vai cair muito a velocidade ou vai subir a velocidade, né? Vai tocar mais acelerado. Mas por conta que a irmã exagerou na questão da velocidade, ou ela fez muito devagar ou ela fez muito rápido, tá? Então, a irmã quando a aprendiz, né, a organista aprendiz, ela tá estudando os hinos, né, e tá passando os hinos, é bom que ela entenda, né, sobre a velocidade, principalmente a velocidade da introdução, né? Então, no hino, no inário, tem marcadinho lá a velocidade mínima e a velocidade máxima, né? Então, o que é indicado para a gente fazer? Sempre na velocidade máxima. É automático. A gente dá a introdução, mesmo que a introdução ela esteja numa velocidade boa, ótima. Mas automaticamente, a hora que os músicos entram e a Irmandade entra cantando, a velocidade ela cai. É normal, tá? Acontecer isso é normal. Então, tem alguns hinos que, mesmo a irmã dando a introdução na velocidade correta, na máxima, vai cair muito a velocidade. Um exemplo muito assim que eu vejo é o hino 7 dos talentos, né? Esse hino 7, a introdução dele não é devagar, a introdução dele é um pouquinho mais rápida. Só que mesmo a gente dando a introdução na velocidade, acaba caindo demais, cai a terceira estrofe do hino, nossa, demora uma eternidade, né? Então acaba sendo que
o hino demora muito para ser encerrado. Então, se a irmã organista ela dá uma introdução boa, na velocidade boa, né, e com firmeza, é muito bom, porque aí ajuda muito, ajuda os músicos, auxilia a irmandade no canto, fica uma belezinha, tá bom? Mas para isso, né, precisa estudar um pouquinho, né? A gente precisa tirar um tempinho para a gente estudar pelo menos as introduções, né? Principalmente nos dias que a gente vai tocar, pega lá uma meia hora, sei lá, e pega uns hinos que a gente tem mais dificuldade para tocar, né? As introduções e vamos estudar, dar uma estudadinha em casa. Lógico que agora, né, nesse modelo de culto que a gente está tendo, menos irmandade, menos músico, às vezes tem organista que toca até sozinha, né? Então, nesses lugares que a organista acaba tocando sozinha, ela tem a responsabilidade dela vai muito além de fazer só a introdução. Ela tem a responsabilidade de fazer a introdução, auxiliar a irmandade, né? No canto, tudo ali, e ainda levar o culto, né? Levar a irmandade ali tocando sozinha. Então, nesses lugares onde a organista toca sozinha ou com um, dois músicos, precisa assim, ter bastante firmeza, né? Para a gente conseguir auxiliar a irmandade, auxiliar aquele tanto de músico que tem naquele dia, né? Para ser um culto gostoso, abençoado. Outro item também sobre a introdução é até onde a gente vai dar a introdução, né? Qual nota que a gente vai dar a introdução. Então, todos os hinos, os coros, né? Tem uma estrelinha. É nessa estrelinha o limite da introdução. Então, a gente vai dar a última nota da introdução até na estrelinha. Tá? Apareceu lá a estrelinha lá, você vai tocar até aquela nota, tá bom? E outra coisa também muito importante quais são as vozes que a gente toca na introdução, né? No início do inário tem algumas instruções sobre tocar com o dedilhado, né? Tem algumas instruções também da introdução. E as instruções sobre introdução no inário está marcado o quê? Que os hinos devem ser tocados. Os hinos não. As introduções devem ser tocadas sem a pedaleira e somente as três vozes, né? Que é o soprano, o tenor e o baixo. E por que que tem isso? Tocar só as três vozes, tocar sem a pedaleira? Porque a irmandade, né, a gente está ali para auxiliar o canto, auxiliar a irmandade. Então, se a gente coloca o contralto na introdução, às vezes o contralto acaba atrapalhando a irmandade a entender a melodia daquele hino. E se a gente coloca a pedaleira também, é uma voz a mais e grave, né? Porque a pedaleira é um som grave que toca. E às vezes acaba um pouco atrapalhando também, né, a irmandade a entender a melodia daquele hino. E também, quando a gente faz a introdução, a gente procura sempre usar o pedal de expressão, tá? Aonde que a gente vai usar o pedal de expressão? Principalmente na última nota da introdução, tá? A gente nunca faz introdução seca, dá lá, tipo assim, o hino acaba com uma mínima com 3 tempos, dá os 3 tempos e fim, acabou. Não, a gente sempre dá uma fermatinha, né? Naquela última nota da introdução e abaixa o pedal de expressão, tá bom? Então, principalmente na última nota da introdução, da fermata, né? Na última nota e abaixa o pedal de expressão para finalizar, dar um acabamento bonito, né? Na introdução. Então, ó, eu vou fazer uma introdução de um hino, o hino 58. Né? Uma introdução normal. E o hino 58 ainda a última nota da introdução já tem a fermata. Tá? Então, não precisa nem a gente colocar a fermata já está ali. Tá bom? Então, ó, vamos lá.
Vou dar então só a introdução do hino 58. Tá, então, ó, eu dei uma pequena baixadinha naquela respiraçãozinha do meio, né, que é uma respiraçãozinha curta, que ali indica a semifrase, né? E aí no final da introdução, que dá a última nota, eu dei a fermata e baixei mais ainda o pedal de expressão, tá bom? E outra coisa também muito importante sobre a introdução é a intensidade que a gente toca, que a gente faz a introdução, né? Então, ó, como lá no começo do vídeo eu falei que a introdução ela é feita para auxiliar a Irmandade, né? Para a Irmandade entender qual é o hino que vai ser tocado, então a gente não pode ter introdução muito fraquinha, muito baixinha, porque aí só quem vai ouvir é quem tá ali pertinho, né? No máximo, se o órgão for um pouco próximo dos músicos, os músicos vão ouvir aqui, mas a Irmandade que está na frente, a Irmandade que está no fundo, e ainda se é uma igreja muito grande que tem galeria, a galeria não vai ouvir, né, a introdução. Então a intensidade é muito importante para a gente tocar a introdução, que tem que ser ouvida. A introdução ela tem que ser ouvida por todos. Logicamente que a gente não vai dar introdução assim no último volume, né, estrondando tudo que até os vidros da igreja estremece. Não, mas é uma intensidade que todo mundo escute, né, a introdução para ser bem desenvolvido aquele hino. Tudo bem? Eu trouxe aqui alguns hinos, né, que tem passagem na voz do baixo, do tenor, né? Que às vezes tem hino que a gente dá essa passagem na, na introdução, né, durante a introdução, depois a passagem que a gente faz a fermata e abaixa o pedal de expressão. E tem hinos que tem essa passaginha no final da introdução e a gente não dá essa passagem. Então, ó, como que a gente vai saber quando a gente vai dar a passagem e quando não executa essa passagem? Então, lembra que eu expliquei sobre a estrelinha? Então, ó, se a estrelinha ela tiver depois da passagem, então a gente dá a passagem e acaba a introdução depois da passagem. Se a estrelinha da introdução ela não tiver na primeira nota e a passagem ela tiver depois da introdução dessa estrelinha, então a gente não dá a passagem, tá? Não executa a passagem na introdução. Um hino que tem a passagem, que a gente executa a passagem na introdução é o hino 57, né? É estreita a porta para a salvação. Então, se vocês verem ali, a estrelinha da introdução, ela tá depois da passaginha ali do contralto, a passaginha do tenor, né? Lógico que a passagem do contralto a gente não dá, a gente vai dar só a passagem do tenor, tá bom? Então vamos lá, vou fazer então a introdução do hino 57. Tá, então ó, a última nota da introdução no soprano é a nota Lá, né? Só que depois da nota Lá ainda tem a passaginha do tenor que eu preciso fazer. Então fica Ré, Fá, Sol, Lá e abaixo o pedal de expressão, tá bom? Aí então a gente deu a passagem para depois encerrar a introdução. Outro hino também é o hino 76. É a mesma coisa, vai ter também a estrelinha, ela vai estar depois da passaginha do tenor, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer então a introdução desse hino 76. Tá, então? Outro exemplo também de hino que tem a passaginha.
Agora, existem alguns hinos, né, que a passagem ela fica de fora da introdução. A gente não dá a passagem na introdução. Um exemplo desse hino, dessa introdução, é o hino 1. Né? Então, o hino 1, se vocês olharem lá no inário, a estrelinha ela vai estar bem juntinha da nota Fá, que é da mínima, né? Do soprano, né? Que é a mínima. E a passagem do baixo ali, ela fica depois da estrela. Então, a gente não dá essa passagem. Então, a gente permanece no Si no baixo e no Si no tenor. Então, fica Si na mão esquerda e a nota Fá na mão direita. Tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou executar, então, essa introdução. Tá? Então, ó, a passagem que seria depois, né, é Si, Lá, Sol, Fá, Mi, né? Então, essa passaginha do baixo não tem na introdução, né? Então, a gente para no Fá e no Si, na mão esquerda. Então, ela fica assim, não. Tá bom? E também, um outro exemplo é o hino 33, que também é a mesma coisa. Tem a passaginha na voz do tenor, só que a estrelinha ela tá antes da passagem, então a gente não pode dar, né, a passaginha depois, tá? Então vamos lá, vou executar essa introdução também. Tá? Então, ó, a gente para na nota Sol, na mão direita, na voz do soprano, e na mão esquerda a gente para na nota Dó, que é do baixo, e a nota Mi, que é do tenor. Tá bom? E para finalizar, né, esse vídeo sobre as introduções, vamos falar agora sobre as interpretações, né, dos hinos na introdução. Então, na capa do inário, o que está marcado lá na capa do inário? Hinos de louvores e súplicas a Deus. Então, existem dois tipos de hino dentro do nosso inário: louvor e súplica, né? Lógico que tem alguns hinos, né, que tá marcadinho lá a expressão que a gente tem que fazer. Se é humildade, se é majestoso, se é submissão, né? Todas aquelas expressões lá. Mas basicamente no inário tem só esses dois hinos, de louvores e de súplica, né? Então, ó, os hinos de louvor a gente está louvando a Deus, né? Então são hinos assim mais que a gente pode tocar um pouco mais alegre, a gente pode tocar com mais vida, né? Mais força, né? Com uma intensidade maior, tudo bem? E os hinos de súplica são os hinos que a gente está pedindo, rogando, implorando a Deus, né? Misericórdia. Geralmente esses hinos são hinos de oração, né? Então a gente tem que diferenciar a interpretação de cada um. Se a gente fazer uma introdução de louvor abaixo da mínima, você imagina? Fica muito lento e é um hino que pede mais vigor, né? E a mesma coisa acontece ao contrário. Se a gente fazer uma introdução de um hino que está suplicando a Deus e na velocidade máxima, além da máxima, numa intensidade muito forte, muito assim, tá colocando muita força, né, naquele hino, naquela introdução, então tá foge um pouco da interpretação, né? Então, ó, eu trouxe também alguns exemplos de hino de louvor e hino de súplica. Então, ó, eu vou tocar um hino, dois hinos, eu vou dar exemplo de dois hinos de louvor, tá? Então, eu peguei o hino 5, então vamos lá ver o hino 5. Ó, o hino 5, o título dele é A Rocha Celestial. Então, se a gente acabar lendo, né, a mensagem da poesia,
a gente vai ver que é um hino de louvor, não é um hino de súplica, a gente não está pedindo nada, né, nesse hino. Inclusive lá no coro está marcado assim, ó, a rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. Ou seja, a gente está falando de Deus, né? Então a gente não está pedindo nada para Deus, a gente está falando dele. Então nesse hino a gente está louvando a ele. Então, ó, eu vou dar a introdução desse hino 5, né? Conforme ele é pedido mesmo, é um hino de louvor, não é um hino que a gente toca muito calmo, nada disso, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer então a introdução desse hino número 5, tá bom? Vamos lá. Tá, então nessa introdução desse hino 5, a gente pode colocar mais vigor, né? A hora que a gente vai fazer as introduções, dá bem marcadinho, as notas iguais, tá? Uma coisa muito importante também nas introduções é ser bem específico, né? Nas notas. Então, se tem nota igual, vamos dar todas as notas, desligar as notas, tá? A gente não pode, por exemplo, aqui o 5, ele começa com Mi. Eu vou dar 4 Mi nele. Mi, do, Mi, Lá, Si, do, Mi. Né? Então, eu não posso fazer assim, ó. Tá? Eu só fingi que eu bati, que eu repeti as notas, mas eu não tô repetindo as notas. Então, eu tenho que perceber, né, no ouvido se realmente eu tô dando, repetindo todas as notas. Tá bom? Isso é muito importante. Então, outro hino também que é de louvor, que eu dei aqui que eu vou dar como exemplo, é o hino 240. Vamos lá. Ó, o título do hino, a gente já olha no título, pra gente fazer a introdução. Não me cansarei de cantar. Né? Então, ó, o próprio título já está dizendo que você não cessa de cantar, né, de louvar a Deus. Então, ó, o comecinho da introdução ali, ó, a poesia fala assim, ó, não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. Então, até a palavra ali, louvor, já na introdução, né? A paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Aí depois o coro, glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor, ó glória ao meu Redentor. Então é um hino assim de muito louvor, tá? A gente está só falando de Deus aqui, está louvando a ele, tá? Então a gente tem que ser alegre, né? Tem que servir a Deus com alegria, louvar ele com alegria, nunca com tristeza, tá bom? Então vamos lá, vou dar a introdução também desse hino, não me cansarei de cantar. Vamos lá. Tá, então é um hino de louvor. A gente pode até dar uma, né, com mais ênfase, tocar ele com mais ênfase, porque o hino pede, tá? Imagina eu tocar um hino, esse hino, não me cansarei de cantar, que no título já tá falando que é um hino de louvor, tocar desse jeito assim, ó. Vou até diminuir um pouquinho a intensidade. Vamos lá. Pessoal, a gente dá a introdução desse jeito na igreja, de um hino assim, né? Fica bonito também, claro que fica. Só que não é próprio, né? Não é a velocidade apropriada, a intensidade apropriada, né? Então a gente tem que saber interpretar um pouquinho, né? Os hinos. Agora, eu vou falar vou dar exemplo de um hino de súplica, tá? Eu vou dar o exemplo de dois hinos bem conhecidos. O primeiro é o hino 4,
que já no título fala que é um hino de oração. Então, ouve a nossa oração. Então, quando a gente vai fazer uma oração, pedir, né, para Deus, a gente vai na maior humilhação que a gente consegue, né? A gente está pedindo, está suplicando misericórdia para Ele. Então, a gente tem que tocar também esses hinos de súplica com mais calma, né? Com mais devoção, tá? Saber passar a mensagem através da música, né? Então, o hino 4, ouve a nossa oração. Então, a primeira estrofe fala assim, nossos olhos para os céus, ó Deus, nós levantamos. Confiando em teu amor, a nossa voz alçamos. Quer dizer, você está colocando a confiança ali em Deus, né? Você está falando ali para ele que você confia nele. Aí o coro, ouve a nossa oração, desde a tua habitação. Tua bênção, teu perdão, manda, ó Deus piedoso. Tá? Então, é uma súplica total esse hino. Eu vou dar a introdução dele, mais ou menos do jeito que eu daria, né? Que eu dou na igreja. Então, é uma introdução, não é um hino tão devagarzinho, ele não é lento, porém, ele não é muito pomposo, né? Não tem muita intensidade nele, tá? Vamos lá então, Então, no finalzinho da introdução, eu até dou uma baixadinha antes, né, da última nota ali, tá bom? Eu dou as duas mínimas, né? São duas mínimas iguais, a primeira é um pouquinho mais forte, a segunda é mais fraca, e aí eu vou baixando o pedal de expressão, faço a fermata e encerro, tá bom? Outro hino também muito conhecido, que é um hino de súplica, é o hino 260. O hino 260, ele vem até com uma expressão escrita ali, que é com humildade. Esse hino, sou servo inútil, ó Deus piedoso, ele é um hino assim de muita súplica, porque você está falando tudo que você é para Deus, para Ele te ouvir, né? Então é um hino de súplica, não é um hino de louvor, né? Então não é um hino que a gente pode tocar ele assim com muito vigor, muito forte e nem muito rápido também. Ele não é um hino muito devagar, lógico, mas também não é um hino muito rápido. E ele é um compasso composto, né? E a velocidade máxima dele é 126. Geralmente os hinos compostos, para eles serem rápidos, eles são acima dos 140, 144, 150, 180 batidas, né? E aqui é 126 batidas. Então dá pra gente perceber que ele é um hino com mais calma, né? E ele é um hino assim que dá pra gente fazer bastante expressão nele, tá? Só que os hinos de súplica, a gente não pode ser muito forte, né? A gente não pode tocar ele inteiro muito forte. Então ele é na intensidade do P até o meio forte, mais ou menos, e já diminuir um pouco a intensidade ali, tá bom? Então eu vou fazer a introdução dele, do 260, conforme tá escrito para fazer mesmo. Então vamos lá, Ele não é um hino de louvor, ele é um hino de súplica. Mas então é isso. Então, existem dois tipos de interpretação dos hinos, né? Louvor e súplica. Então, quando a gente for dar a introdução, abrir o inário, né? Porque às vezes, na maioria dos hinos que a gente escuta o número, a não ser os hinos que são mais chamados assim na igreja, a gente já sabe mais ou menos, né? Mas a maioria deles a gente não sabe ainda assim 100%, né, qual que é a melodia daquele hino. Então, o que a gente tem que olhar? Lá no título do hino. E ainda se a gente ficar um pouco em dúvida quanto ao título, dá
olhada meio geral ali na poesia dele. Porque assim, ó, a gente, quando chama o hino, as organistas, elas estão com as duas mãos livres, então por isso que ela acha muito rápido os hinos, né? O irmão chama lá e ela já rapidinho já acha. Então use esse tempo que você está esperando os músicos acharem a irmandade, achar o hino, para dar uma analisada no hino, se é um hino de súplica, se é um hino de louvor, qual a nota que se inicia, quais são os acidentes ali, se tem acidente ocorrente no meio da introdução, até onde vai a introdução, se aquela introdução ela tem passagem, se ela não tem passagem, né? Então, ó, dá pra ver bastante coisa ali antes, nesses segundos, né? São segundos que a gente tem pra gente dar uma olhada geral, assim, no hino, tá bom? Às vezes a gente acha, tipo assim, o irmão chamou um hino, chamaram um hino lá na frente e você entende o hino, só que não é aquele hino. Tipo assim, ó, chamaram o hino 159 e você abriu no 259. Pra você, na sua cabeça tá tão certa que é o 259 que você vai achar o 259 e vai dar a introdução do 259. Então, quando acontecer isso, você estiver no órgão, né, fazendo a introdução, com certeza alguém vai falar pra você, olha, não é esse hino, é outro. Né? Então, se você tá no órgão acontecer isso, você calmamente, né? Aparentemente, pelo menos, porque dentro o coração começa até a acelerar, né? Porque fez a introdução de um hino que não é aquele. Mas calmamente, pelo menos por fora, acha o hino, respira e dá a introdução, tá? Tenta fazer como que nada tivesse acontecido. É difícil de fazer isso, né? Mas tenta pelo menos. Porque acontece que quando a gente dá a introdução errada, de um hino errado, né, que não é aquele hino, a gente fica muito nervosa. E aí acaba que quando a gente vai dar a introdução, a gente tropeça tudo, erra, né? Então, calma, vamos ter calma, né? E dar a introdução com mais calma, como se nada tivesse acontecido, tá bom? E se você estiver do outro lado, você não for o organista tocando, a organista tá tocando, fazendo uma introdução de um hino que não é aquele, não vá interromper ela no meio da introdução. Deixa ela dar a introdução, acabou a introdução, você vai lá e fala assim, ó, irmã, não é esse hino, é outro hino. Aí você fala o hino pra ela e ela dá a introdução. Porque às vezes assim, ó, se ela tá dando a introdução do hino, ela tá dando a introdução do hino que não é aquele que tá chamado, e de repente você fala no meio do caminho pra ela, uma que assusta, né, vai assustar a pessoa que tá ali tocando, e ela fica mais nervosa ainda, porque ela não finalizou aquilo que ela começou, tá? Então, espera, deixa ela dar a introdução, não tem problema. É o que? A introdução é alguns segundos, não vai ser a introdução que ela fez a mais ali, que vai atrasar o andamento do culto, tá? Então, espera ela dar a introdução e fala o hino para ela e dá essa notícia para ela assim, na calma também, né? Não vai chegar lá empurrando ela, derrubando ela do banco, tá bom? Então, eram isso que eu queria deixar nesse vídeo, que ficou um pouquinho longo, né? O vídeo hoje é bem extenso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até mais.